havíamos parado então nessa parte falando sobre essas duas doutrinas. Doutrinas no sentido de um conjunto de princípios. Então, o monismo se refere a um único, o pluralismo a vários. Um único ou vários, que coisas? O que? Depende do que vocês, a grande área que você estiver trabalhando. Se for a lógica, a epistemologia ou a metafísica. No caso aqui falaremos sobre a metafísica. Vou fazer um vídeo apenas sobre metafísica, falando quais são as questões, temas, problemas com os quais ela lida e o que é exatamente a metafísica. Inclusive a metafísica moderna, colocarei essa aula como apostilada, inclusive como um adendo a essas outras do curso. Então depende de qual grande área você estiver falando. Na metafísica, essas doutrinas, o problema o monismo, o pluralismo, ele leva o nome de problema do um e dos muitos. Ou seja, a realidade ela é formada por uma única substância ou por muitas substâncias. Substância no sentido de uma estrutura necessária. Então, esse é um dos principais problemas desde o início da metafísica. A metafísica como uma primeira forma de busca de conhecimento, com os seus problemas determinados, específicos, que veremos depois. Mas esse é um dos problemas principais da metafísica, o problema do um e dos muitos. Então, a realidade no sentido, no momento de mundo físico, não o ser completamente, os nossos pensamentos, não uma realidade total, mas vamos pensar apenas no mundo físico. Em relação ao mundo físico, ele é formado por uma substância ou por muitas substâncias. Qual é a estrutura necessária do universo? Então, o monismo considera uma única, o pluralismo várias. Como disse, na metafísica essa discussão sempre foi importantíssima. Então, defendido pelo monismo, tal aspecto foi proposto de maneiras diversas pelos vários filósofos pré-socráticos. Então, você tem Tales falando que tudo é água. Tudo é água em qual sentido? Água que está nesse copo, por exemplo? É nesse sentido que ele se referia. Veremos isso com detalhes. Então é uma discussão bastante complexa que teremos que analisar depois. Mas Tales dizia tudo é água, Anaximandro dizia o rapeiron, o infinito, uma matéria sutil, e Anaxímenes dizia que era o ar, Heráclito o fogo e assim por diante. Então cada um dos filósofos pré-socráticos abordou de maneira diferente essa questão da multiplicidade ou unicidade. Então, o Pitágoras, inclusive esse vai ser bastante importante nas nossas próximas aulas. Pitágoras achava que tudo era número. Número no sentido de uma proporção, de tal maneira que o universo ele poderia ser descoberto através da matemática de alguma forma. Então, o universo se expressaria através do número. Esse número tem um sentido muito mais abstrato, é claro, do que contas, cálculos e assim por diante. Os pré-socráticos, é claro, eles evitavam qualquer explicação que fosse sobrenatural, que fosse mitológica. É claro, veremos que, tanto para a filosofia indiana quanto para a pré-socrática, havia textos de influência que são mitológicos. Mas a tendência dos pré-socráticos era já iniciar uma discussão baseada em argumentos racionais e não em argumentos, não seriam nem argumentos, seriam simplesmente afirmações sobrenaturais. As tradições filosóficas. Então veremos nesse curso tradições filosóficas que são conceitos, estudos, passados de geração em geração, de pai para filho, de professor para aluno, de mestre para discípulo. Isso é uma tradição filosófica. Então, é claro, você tem pensadores esparsos pela história da filosofia, mas seguiremos nesse curso tradições filosóficas que são a indiana, a chinesa, a ocidental, claro, que começa com os gregos. Então, nas orientais, a chinesa, a indiana, a islâmica, então, todas essas são tradições filosóficas. É claro que há questões de interesse, como, por exemplo,
o Diálogo do Pessimismo na Mesopotâmia ou no Antigo Egito, em 2375, você já encontra ali textos desse vizir que escreveu ao filho dele. Ali tem muita filosofia envolvida, mas nós nos concentraremos nas tradições filosóficas. Falando em filosofia, claro, a filosofia não é simplesmente pensar em alguma coisa, falei sobre isso na aula passada, é um método. É pensar com um método, não é ficar olhando para o nada e pensando em alguma coisa. Não. Filosofia é algo bastante técnico, inclusive. Você vai organizar o seu pensamento, o seu argumento, para chegar às conclusões, através de toda essa forma da argumentação, a lógica e assim por diante. Então, o corpus hermético também não vou tratar, de Hermes Trismegisto, que vem do Antigo Egito. Ele teve, não é uma tradição filosófica, mas ele teve influência nos pensadores ocidentais, em vários deles, mas não nos interessa como uma tradição filosófica. O corpus hermético, inclusive, ele é muito difícil de ser traçado no tempo, então ele começou quando, de que forma ele se difundiu, fica mais como uma influência realmente. A comparação, então, ela é importantíssima. No material você vai encontrar, inclusive, um artigo que traduzi de Francisco Quadrados, da década de 70, do século passado, e ali ele já fala sobre a importância dessa comparação. Na bibliografia do roteiro também você vai encontrar uma obra de Hegel a respeito da crítica que ele fez a essa comparação. Hegel também achava desnecessária, sem proveito, essa comparação entre filosofias indiana e a grega. Em compensação, a filosofia indiana teve uma influência muito grande sobre Schopenhauer. Veja lá, está na bibliografia do roteiro. Textos de influência na comparação. Então você tem, para os gregos antigos, Hesíodo. Hesíodo, a obra Teogonia, é a principal nessa influência. Como disse, os pré-socráticos, eles já tendiam ao raciocínio, a um raciocínio, né, uma abordagem racional, ao invés da mitológica ou sobrenatural. Mas fica como influência do século VIII a Teogonia. A Teogonia, ou conhecida também por Genealogia dos Deuses, tem 1022 versos e é dividido na criação do mundo, ou cosmogonia, na genealogia dos deuses, ou teogonia, e na ascensão de Zeus ao poder, que é a maior parte do poema. Na teogonia já há, inclusive, uma remodelação do mito. Então você tem que ali já surgem questões muito importantes a serem tratadas na metafísica. Por isso, um texto de influência, a Teogonia de Hesíodo. Então, em geral, como disse já na aula passada, a história da filosofia se desenvolve nos textos, nos livros que falam sobre o assunto, a partir dos gregos antigos. Vou fazer essa abordagem diferente a partir da filosofia indiana. Para a filosofia indiana, um texto muito importante, textos, aliás, importantíssimos, são os Vedas. Então você tem que os Vedas, que significam conhecimentos, foram compostos aproximadamente em 1500 a.C., muito anterior ainda, se você considerar a tradição oral. Então, alguns usam o termo Vedas, em seu sentido mais amplo, para se referir a todas as escrituras dos indianos. Não, é um termo mais técnico. Então você tem os Samhitas, eles são os Vedas, essencialmente, Rig Veda, Samaveda, Yajurva Veda e Atharva Veda. Esses quatro são os Vedas em si. Rig Veda é o mais antigo, a literatura revelada, que são os Vedas, e dessas quatro classes de livros, os Samhitas que são essencialmente os Vedas. Muito bom. Então são 20.379 mantras. É claro, ali você tem realmente bastante do misticismo, como se diz. Mas se eu encarasse dessa maneira, que eu não estudaria uma filosofia mística, também não deveria estudar São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Porque posso também encará-los como místicos. Então, é extremamente ruim
para uma análise você encarar dessa forma preconceituosa um estudo qualquer. Como já disse, então, as pessoas tendem a diminuir outros por causa de uma série de coisas e esquecem o que eles realmente contribuíram. Acho que isso é importante. Sempre, sempre. Analise friamente as coisas, sem obsessões pessoais. Então, o filósofo ele não pode ter time de futebol. Não pode, de maneira alguma. Ele assiste o jogo e critica, é claro. Ele critica o jogo, ele não tem time de futebol. Então, os Vedas eles são divididos em orações, cânticos, invocações, injunções. E esses hinos são compostos em versos poéticos e que deram origem às várias maneiras de interpretar os Vedas, esses textos sagrados. O mais antigo é o Rig Veda, como já havia dito, e ali já há no Rig Veda as principais ideias das várias escolas filosóficas indianas. Então, essas ideias de reencarnação, karma, maya, moksha, dharma, tudo isso, todos esses termos, veremos cada um deles com calma, tudo isso já está ali no Rig Veda, o mais antigo dos Vedas. E as escolas, nem todas se baseiam nos Vedas. Isso é bastante importante para a filosofia indiana. Você tem escolas que se baseiam nos Vedas e outras que não. Então, aí você tem uma imagem com um trecho do Rig Veda em sânscrito. Upanishad. Upanishads são, literalmente a palavra significa sentar perto e embaixo, um ato do discípulo sentado próximo ao mestre aprendendo. Então isso que significaria o Upanishad, mas tecnicamente ele seria o final dos Vedas. Então nos Upanishads é que se concentram realmente os estudos filosóficos mais interessantes. Olá, vamos à terceira aula do curso de filosofia. Estávamos falando sobre termos-chave. Ao final do roteiro há um glossário bastante extenso sobre muitos termos usados na filosofia indiana. Vamos falar agora de alguns mais importantes, essenciais, para entender as várias escolas, o que elas buscam, qual era o objetivo dessas várias escolas da filosofia indiana. Então, um primeiro termo importante é samsara. Samsara é quer dizer errante, aquele que vaga, que vagueia pelo mundo, no sentido de um ciclo contínuo de renascimento, morte, renascimento de novo, reencarnações. Então, o samsara é justamente esse ciclo que deve ser interrompido. E por que o samsara leva a sofrimento? Então, para a filosofia indiana, esse é um termo essencial, uma noção essencial, porque busca-se interromper esse ciclo de renascimentos e mortes. A noção de tempo para a Índia, na filosofia indiana, inclusive, ela é cíclica. Então, mesmo o universo ele tem nascimentos e mortes. A parte da cosmogonia e da cosmologia indiana, ela é ligada ao renascimento e morte do próprio universo. Então, a intenção é sempre, para a filosofia, sempre interromper esse ciclo relacionado ao sofrimento sempre. Uma outra noção importante é a de karma, que tem um significado de ação, mas depende da interpretação de cada escola. Esse karma ele é mais determinístico ou menos determinístico, no sentido de que ele pode ou não ser alterado. Algumas interpretações consideram que o karma ele é determinístico. Então, a partir de um momento que você fez algo muito ruim em determinada vida, isso vai te acompanhar para o resto de toda a existência, ou seja, todas as reencarnações, todas as vidas. Outras interpretações já consideram que, por exemplo, se você fizer algo muito bom nessa vida, você vai de alguma forma equilibrar aquilo que você fez de ruim numa vida anterior. Então, não seria tão determinístico assim. No Ocidente, a gente tem essa noção de karma realmente como algo determinístico, algo que não
te solta. Eu tenho um karma. Então, nesse sentido, sim, há interpretações, inclusive, que consideram como uma substância sutil ali que te acompanha de alguma forma. Então, as interpretações são várias a respeito disso. Aqui eu já falei que esse ser inevitável do karma não é uma interpretação geral de todas as escolas da filosofia indiana. Um outro termo bastante importante é o Dharma. Dharma no sentido de ordem. No Bhagavad Gita, inclusive, o Dharma ele tem um sentido de o que é útil socialmente ou de o que é harmônico pessoalmente. Então, mas o Dharma ele é frequentemente ligado a dever, um dever moral. Esse é mais o significado da palavra Dharma. Tanto de ordem, mas mais explicitamente de dever. Moksha. Moksha é a libertação. A libertação do samsara, do ciclo de renascimentos e mortes. Então, o moksha, ele seria essa libertação, seria justamente o objetivo a se atingir através do conhecimento. Veremos que esse sofrimento ele é muito ligado à ignorância. Então, ao se libertar, esse é um estado, você tem que chegar num estado de perfeição para conseguir a libertação moksha. Esse estado de perfeição seria justamente aquele que transcende as distinções normais entre o eu, não eu, o bem e o mal. A filosofia indiana. Então, entramos finalmente aí no assunto. A filosofia indiana, ela já estava bastante desenvolvida no século V. Temos ali na Índia, no século V a.C., um desenvolvimento em inúmeras áreas. Um grande desenvolvimento, enquanto outras culturas ainda estavam começando, digamos assim, a Índia já estava muito desenvolvida em várias áreas. Então, considero aqui agricultura, arquitetura, astronomia, gramática, direito, lógica, matemática, medicina, fonologia e estatística. Tudo isso era estudado em profundidade. Inclusive a Panini, está um pouco mais à frente. Então, muito antes dos gregos terem começado a filosofia e a ciência, na Índia já havia uma tradição filosófica. Já havia estudos sobre muitos temas metafísicos, de lógica, uma série de coisas nesse sentido. Por isso, eu sou mais inclinado a acreditar na argumentação da difusão da Índia para a Grécia. Quer dizer, você tem muitas evidências sobre isso. Como já disse, filósofo não tem time de futebol. Então, analise friamente sempre aquilo que você estiver estudando. Friamente. Por mais preferências pessoais que você tenha, eu gosto de determinadas correntes, etc., mas analiso friamente quando estou lendo ou estudando a respeito de determinada corrente, as críticas que fizeram a ela, se essas críticas têm sentido. Então, pela obra de Machiavelli, que eu já falei algumas vezes aqui, as evidências dessa difusão da filosofia, elas me parecem muito claras. Mas a coisa deve ser estudada e visto outro ponto de vista. No roteiro eu coloquei sobre Seaford. Seaford fala sobre... Tem uma outra corrente completamente diferente de pensamento. Ele critica Machiavelli, inclusive. Para Seaford, o que acontece é o seguinte: em determinado momento, inclusive por questões econômicas, de comércio, etc., determinadas culturas elas chegam num estágio de maturidade que começam a pesquisar, a pensar sobre essas ideias mais abstratas. Então, esse grau de abstração requerido pela filosofia, principalmente pela metafísica, o começo da busca do conhecimento, a metafísica, esse grau de abstração necessário ele é atingido através de uma maturidade de uma cultura que é atingida por conta, inclusive, de transações comerciais e uma série de coisas. Eu coloquei na bibliografia a obra de Seaford, se você conseguir alguma
algum texto a respeito desse livro, seria muito interessante fazer uma leitura também para comparar com o Machiavelli. Usei como, digamos, a obra de principal referência Machiavelli, mas falei sobre Seaford também, que é o crítico a Machiavelli. É assim que a gente faz um argumento. A gente não esconde as críticas a ele. Nós analisamos também as críticas. Acho que isso é fundamental se você quer entrar nesse campo da filosofia, de uma abstração mais profunda, análise de textos, argumentação. Veja sempre todos os lados daquela questão. Existe um termo, status questionis, que é o estado da questão, usado pelos escolásticos. Então, é interessante você saber o que significa esse termo, às vezes ele é usado, que significa você saber em que pé está um determinado assunto. Ou seja, o que já foi falado sobre ele, o que já foi resolvido, o estado da questão é isso. O que já foi dito a respeito dele, senão você fica trabalhando com coisas, né, que já foram até resolvidas. Então, assim, estava falando do desenvolvimento da Índia no século V a.C., era muito grande. Um exemplo aqui sobre a tradição grega. Quando a grega e a chinesa, elas estavam começando, a indiana, como já disse, ela já tinha se desenvolvido bastante. Especificamente na área da análise morfológica, você tem que a teoria de Panini, ela era mais avançada que qualquer teoria ocidental equivalente até o século XX. Sobre essa afirmação, está ali de Stahl a referência. Dê uma olhada, está na bibliografia. Então, os estudos, as pesquisas de Panini sobre a análise morfológica, elas eram muito avançadas para a época. Estamos falando aí de 500, 600 anos antes de Cristo. Século V, principalmente. Sushruta compôs sua enciclopédia médica sobre cirurgia. Essa é uma parte interessantíssima. Você tem no Sushruta Samhita, que é justamente essa obra, na sua forma estendida, dividida em 186 capítulos, contém descrições sobre 1.120 doenças, 700 plantas medicinais e assim por diante. Então, o desenvolvimento da medicina também era muito grande naquela época. Medicina, astronomia, a gramática, uma série de coisas. Inclusive, ele menciona na obra, a obra de Sushruta, ela é fácil de ser encontrada. Comentários a respeito dela, ou mesmo imagens. Dê uma olhada ali, veja sobre o que ele falou, pesquise a medicina da Índia antiga, o desenvolvimento que eles já tinham, é bastante interessante de se ver. É algo, li alguns textos de Sushruta traduzidos, é claro, e é muito interessante todo o estudo que ele fez, todo o conhecimento que eles tinham, tanto sobre as doenças quanto sobre os tratamentos. Então já se fazia enxertos, rinoplastia, você tem, não me lembro agora exatamente em que site eu vi, as figuras mostrando essas cirurgias. Então, neurocirurgia inclusive, é claro que não com as técnicas e o desenvolvimento de hoje. Não é isso. Mas estou comparando o desenvolvimento da Índia, do século V a.C., com o da China, da Grécia. Eles já estavam mais desenvolvidos, tinham começado antes. Então, é claro que todas as culturas, elas chegam nesse grau de maturidade a partir de um determinado momento. A nossa questão aqui é, como foi possível essa difusão? Eu já tenho uma evidência da filosofia indiana influenciando a grega. Essa evidência é justamente ela ter, a filosofia indiana, surgido antes. Aí nós temos que verificar se esse conhecimento ele ficou isolado
Porque não adianta você ter numa ilha do meio do Pacífico uma filosofia que surgiu 10.000 antes de Cristo e ficou lá, está lá até hoje, inclusive. Não há canais de difusão. Então, além de verificar a parte cronológica, não, a filosofia indiana surgiu antes. Nós temos que verificar a possibilidade de canais de difusão. Porque se essas culturas elas estiverem muito separadas no espaço por uma série de fatores, a difusão fica muito difícil. Então você pode dizer, não, surgiu separadamente uma filosofia aqui e outra ali. Essencialmente é isso. Coloquei também para os comentários da obra de Sushruta esse artigo, dê uma olhada lá e pesquise mesmo, Sushruta no Google, você vai encontrar um monte de coisas a esse respeito da medicina na antiga Índia. À época também vários Upanishads foram compostos e as principais universidades foram construídas. 500 a.C. você já tinha universidades na Índia. A Universidade de Takshashila, está tudo ali no roteiro, dê uma olhada, inclusive a referência de Nidhan. A filosofia indiana, então, ela é categorizada em 6 filosofias ortodoxas e 4 heterodoxas. Vamos ver o que significa isso. A classificação é baseada exatamente na aceitação ou não aceitação da autoridade dos Vedas. Vimos a aula passada sobre os Vedas, o que eles são. Os textos, 4 livros principais, o Rig Veda é o mais antigo, depois você tem a Atharva Veda, tem 4 livros dos Vedas, desses textos sagrados e muito antigos, provavelmente 2.000, 2.500 anos antes de Cristo, se considerarmos tradições orais. As escolas de filosofia, então, elas vão se dividir de acordo com essa aceitação da autoridade ou não desses textos sagrados. De qualquer forma, esses textos sagrados, eles já têm de alguma forma, vários conhecimentos e informações que levam ao desenvolvimento da filosofia nos Vedas. Então, falei a aula passada sobre os Upanishads também, ali tem muito mais filosofia nos Upanishads, muito mais comentários, seria o Upanishad, é o final dos Vedas, então ele seria muito mais um comentário a respeito, onde se discutem, no qual se discutem essas várias possibilidades de estudos metafísicos, etc. Bom, a escola ortodoxa de filosofia era chamada de Astika. E ela acredita na autoridade dos Vedas, enquanto a escola heterodoxa de filosofia, conhecida como escola Nastika, rejeita o princípio da autoridade dos Vedas. Então, o número, voltando um pouco aqui, 6 filosofias ortodoxas e 4 heterodoxas. Muitas vezes você vai encontrar literaturas que falam sobre 3 heterodoxas, né? Mas eu vou considerar 4 heterodoxas e 6 de filosofias ortodoxas. Aqui, então, as 6 escolas ortodoxas são chamadas de Shatdarshanas e inclui Nyaya, Sankhya, Yoga, Vaisheshika, Purva Mimamsa e Uttara Mimamsa. Essas são as 6 escolas ortodoxas, ou seja, aquelas que aceitam a autoridade dos Vedas. A Uttara Mimamsa, Uttara posterior, ela é a filosofia do Vedanta. Então a maioria dessas escolas de pensamento, elas vão acreditar na teoria do karma e do renascimento. Aqueles termos que expliquei anteriormente. Ainda acreditam que moksha, salvação, é a libertação do ciclo de nascimento e morte e o objetivo final da vida humana. Então podemos dizer que a filosofia toda indiana, ela está dirigida a essa salvação, a essa libertação. E essa libertação, ela é conseguida através do conhecimento. De alguma forma você vencer a ignorância. Seria interessante nos dias de hoje
conseguir vencer a ignorância, que é cada vez maior, infelizmente. Mas a salvação na filosofia indiana é dada através do conhecimento. Essa ignorância é justamente maia, ilusão. Vamos ver isso em detalhes mais à frente. Aqui tem um esquema com as várias filosofias, as que aceitam os Vedas, então, Sankhya, Nyaya, Vaisheshika, Purva Mimamsa e Uttara Vedanta. O Vedanta é a Uttara Mimamsa. Essas são as, aqui, divisões de Vedanta. Mas essas são as 6, 1, 2, 3, 4, 5, Yoga, 6 escolas que aceitam a autoridade dos Vedas, e aqui 3 escolas. Eu falo de sim, no roteiro eu falo da quarta, mas aqui budismo, jainismo e Charvaka são as 3 escolas principais que rejeitam a autoridade dos Vedas, então as escolas Nastika. Repare que você tem de tudo aí, inclusive materialismo, ateísmo, existe de tudo na filosofia indiana. Então, não, a filosofia indiana é mística. Materialistas são místicos? Ateus são místicos? Não. Então, uma bobagem desconsiderar toda a filosofia de uma cultura por achar que ela é uma filosofia simplesmente mística ou voltada a argumentos teológicos, algo assim. Então, o principal assunto a ser estudado pelas darshanas, as escolas de filosofia indiana, vai ser aí epistemologia. É um assunto central, veja, porque a intenção é a libertação, moksha. E isso é conseguido através do conhecimento. Então, como podemos adquirir conhecimento? De que forma? Exatamente esse, então, um dos temas principais da filosofia indiana, justamente por conta da libertação. Entre as várias escolas ortodoxas, vamos entrar então na... Aqui já falei Sankhya, Yoga, Mimamsa. E essas escolas, apesar de não rejeitarem os Vedas, veja, elas não rejeitam os Vedas, aceitam a autoridade dos Vedas, mas mesmo assim elas rejeitam um Deus pessoal, um Deus criador ou um Deus com atributos. Então não é tão místico quanto se diz. Veja que elas aceitam as escrituras sagradas, os Vedas, ou mesmo Brahman como um princípio. Mas elas rejeitam um Deus pessoal, um Deus no sentido com atributos humanos, coisa desse tipo. Isso você vê muito, por exemplo, na mitologia grega, né? Deuses com atributos humanos. Então é rejeitado por essas escolas esse tipo de consideração. E entramos nas 2 escolas, Nyaya e Vaisheshika, que elas podem ser consideradas como uma única. Essas 2 escolas, elas, é claro, surgiram com as suas características próprias, mas depois elas tinham tantos estudos metafísicos muito próximos que elas acabaram se fundindo. Então, embora existisse de fato 2 independentes, elas passaram a concordar em tantas questões que acabaram se fundindo em uma só. Então veja que Nyaya e Vaisheshika, elas têm teorias metafísicas muito próximas. E isso acabou fundindo as 2 escolas. A lógica, veremos na próxima aula, que a lógica da escola Nyaya, ela é avançadíssima. Pensando numa época que ela surgiu, 400, Nyaya é de 400 a.C., então pensando nisso, nós vamos ver a série de coisas estudadas na lógica, implicação, uso dos conectivos, da implicação mesmo. É claro que não da maneira simbólica como fazemos hoje, mas os estudos em lógica da escola Nyaya são importantíssimos.